Salve, salve pessoal! Meu nome é Bianca Manhago e a gente está aqui no Mentaliza Brasil hoje com essa minha amiga psicóloga empoderada, Inayá Dalvi. Obrigada por ter vindo, viu? Primeiramente, né, é uma honra estar aqui com a minha amiga Bianca. São muitos carnavais por aí, né? Muitos carnavais. Muitas histórias para contar. E E atualmente, sim, eu estou trabalhando num setor dentro da socioeducação que faz orientação técnica para psicologia, serviço social e pedagogia dentro da instituição. E também tem uma outra frente de trabalho que é a implantação da justiça restaurativa no sistema socioeducativo, que é lei que precisa ser implantado, né? E dentro desses estudos acabei parando nesse setor para contribuir com minhas colegas de trabalho, né? Mas talvez aí esteja vislumbrando novos caminhos. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas no momento já sei que vai ser sucesso. É isso que eu tenho pensado e feito, né? Nessa caminhada, né, de eu trabalhar atendendo pessoas, e mesmo que seja numa área jurídica, né, num ambiente também corporativo, mesmo que público, né? A gente, estudando justiça restaurativa, comunicação não violenta, eu conheci esse jogo, e esse jogo me ajuda profundamente no atendimento da clínica. Porque o que mais aparece na vida, seja amigos, familiares, ou desconhecidos, ou clientes, né? É pessoas que não sabem o que está sentindo, ou que até sabem, mas não conseguem nomear o que está sentindo. Por exemplo, eu atendo muito adolescente também. Aí fala, tô só ódio. Aí você fala, deixa eu entender que ódio é esse que você está sentindo. E às vezes é fome, saudade, decepção. Tem tanta coisa por trás disso, né? E aí esse joguinho, ele também me ajuda a eu aumentar o meu vocabulário para ajudar as pessoas a nomearem o que estão sentindo, diferenciando o que é necessidade de sentimento. Existem coisas que são necessidades da minha vida. Comunicação, equidade, saúde, autonomia, espontaneidade, diversão, respeito, competência, por aí vai. E existem sentimentos que podem estar ligados, não de uma forma lógica, mas está ligado a alguma necessidade que precisa ser atendida. Eu tô angustiada, mal-humorada, aliviada, orgulhosa, apreensiva. Então isso aqui me ajuda, né? Muito rico. A própria empresa que faz a Colibri, se eu não me engano. Aqui, ó, Colibri. E tem outros materiais lá, né? E esse aqui é porque eu gosto muito da comunicação não violenta. E ela tá muito ligada a isso, de como a gente se comunicar, dizendo o que a gente sente, o que pensa, sem ferir diretamente ou intencionalmente o outro. Porque a gente também não tem controle do que o outro vai sentir. Mas existe um certo nível de aprendizado na vida da comunicação, porque existem coisas que são óbvias e vai machucar o outro. E aí cuidar dessas palavras é importante. Só que tem que começar cuidando de nós. Né? Se eu não sei o que eu sinto, como eu vou dizer o que eu preciso? Né? Eu me sinto incomodada toda vez que você vai na biblioteca e deixa o livro em cima da prateleira, em vez de botar na estante. Eu tô incomodada. Eu não tô achando que você é irresponsável, que você não pensa em mim. Não, eu tô incomodada com aquele livro ali. É simples. E no diálogo a gente acaba não conseguindo transpor isso em palavras, e aí é mais fácil eu rotular você do que dizer do que eu sinto. Porque é muito difícil saber o que eu sinto. Não é fácil, né? Então, quando a gente sente raiva, por exemplo, né? A raiva na concepção da comunicação não violenta, que é a matéria que eu gosto bastante, né? Mas vai existir outros autores também, que falam que ele é um mensageiro de algo que está mais profundo ali. É igual eu falei, tô só ódio, tô com raiva aqui. Por quê? De que forma isso te afeta? E o que você precisa nutrir na sua vida para que você se sinta mais confortável? Porque não tem a ver com a dualidade, de eu estar bem ou estar mal, né? Sim. Mas que eu sinta mais conforto com aquilo que eu tô tendo conhecimento. E transpondo isso para psicoterapia, né, como isso também nas relações do dia a dia é importante, né? Às vezes a gente vai nas relações mais íntimas que a gente tem, um sentimento que a gente está tendo tem mais a ver com a interpretação daquilo subjetivamente do que de fato aquilo ser importante para mim. Tem quando a gente pensa assim, poxa, fiquei tanto tempo agarrado nesse pensamento que nem era importante para mim, né? E aí nomear o sentimento, diferenciando o que eu preciso, é fundamental. E às vezes esse jogo, ele é bom por causa disso, né? Porque ele
te dar uma ideia do que é sentimento, o que é necessidade, que é diferente do que é valor para mim, né? Quais são meus princípios, quais são aquilo que importa para mim, que eu não abro mão, que é diferente, né? A partir do princípio, eu vou me sentir de tal forma ou não, porque se não ferir meu princípio, eu tô com ciúmes. Tipo, o paciente chega e fala que tá com ciúmes da namorada. Vamos entender ciúmes, o que tá por trás dos ciúmes. É o que você, de fato, sente profundamente, genuinamente dentro de você. E a pessoa não consegue nomear, e eu começo a dizer essas palavras. Você que usa as cartas? Como é que você faz? Como é online, eu que uso as cartas. Né? Minha clínica é toda online também. Então, eu uso as cartas. E aí você passa as cartas falando... Eu vou falando as cartas aqui, ó. A gente vai falar agora de sentimentos. E aí a pessoa... Quais desses sentimentos? Eu vou falar alguns. Quais desses eu quero que você escolha desses que eu vou falar? Tipo, eu escolho 30. Aí eu falo, escolhe 10. Entendi. Desses 10, aí cada um vai ter sua técnica para utilizar, né? E o próprio jogo vem com manual de possibilidades também. Então, por isso que eu gosto dele. Mas desses 10, elenca os 5 prioritários. E desses 5 prioritários, quais você quer falar? Porque também não é obrigada a falar de todos, né? Claro. Mas aí eu vou ensinando a pessoa que existe um leque de sentimentos. Não é só ciúme. Em geral, né? Que a gente tem uma sociedade machista, quando eu atendo mulheres e que vem com a queixa de que veio se tratar porque precisa melhorar o ciúme que tá ficando como louco, e a gente vai descobrindo que pode ser desproporcional o sentimento, como ela reage àquilo que acontece, mas pode ser também o sistema patriarcal agindo e diminuindo aquilo que ela sente que é importante para ela. E aí o que é importante para ela é presença, não é o cara não ir jogar futebol, por exemplo. É o quanto aquela presença dele na vida dela está sendo satisfatória e condiz com aquilo que tem no princípio dela de um relacionamento. Então, nomear sentimentos e emoções para as relações é fundamental, porque aí eu vou pleitear aquilo que é importante para mim. Senão acaba que eu acho que o seu futebol no final de semana me atrapalha e a pessoa passa a jogar futebol na quarta-feira. E a questão não era o futebol. Era, vamos marcar um cinema nós dois, vamos ter um momento no mês só para nós dois. E nomeando o que você sente e pedindo aquilo que importa, né? Que se eu sei o que eu sinto. Por outro lado também, tem emoções que eu falei com você que eu achava esse assunto importante, né? Que tem emoções que são intra, que só serve para mim comigo mesma. E aí eu, nas sessões de terapia, quando chega no nível de autoconhecimento da pessoa que está ali comigo, porque existe um processo para o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele só tem serventia se eu vou fazer alguma coisa com aquilo. Se eu for só entrar em desespero, porque olha meu trauma, olha isso, aconteceu isso com a minha vida, aquilo com a minha vida, como que eu sou sofrida, né? Ou tem gente que sofre porque não tem nada dramático na vida que aconteceu e fica, meu Deus, não aprendi nada nessa vida, não tem nenhum evento que transformou, me fez virar borboleta, sabe? Quando as pessoas entram em transformação por conta de uma experiência ruim. As duas situações são desafiadoras. Óbvio que uma experiência traumática é muito mais, né? Mas o que fazer com esse autoconhecimento? Se eu me conheço, eu posso ter ações de prevenção anterior. Eu sei que eu vou ficar com pensamentos obsessivos assim que você me magoar. Toda vez que um amigo que eu amo muito me magoa, eu vou pensar muito sobre aquilo. Aí eu vou levar essa minha autoconhecimento para nível de autoimagem, me taxar sobre aquilo, ou eu vou levar esse autoconhecimento a nível de autoacolhimento. De autogenerosidade. Ei, nesse momento agora, minha amiga está dormente, eu tô com pensamento acelerado, vou lhe deitar um pouquinho. Não é tipo, meu Deus, estou em pensamento acelerado, eu sou doida, eu não sou normal, eu tenho que ir pra terapia porque eu tenho que parar de ser assim. Não é sobre isso. Eu sou assim, o que eu vou fazer para me acolher? Que aí vem o seu funcionamento para você me acolher. Eu tenho a necessidade de pensar profundamente sobre as coisas que acontecem na minha vida. Aí eu tô falando de mim mesmo. Então eu sei que eu tenho isso, então eu vou me dedicar, vou pensar em cada detalhe e vou falar assim no outro dia, acabou, né? Pensou em tudo? Não falta mais então vou pensar mais um pouquinho. Mas não no sentido de que eu tenho que trabalhar para não ser quem eu sou. Aí eu acho que o autoconhecimento tem serventia. Se for um autoconhecimento para que você não seja quem você é, não é terapia que eu quero fazer com ninguém. E você acha que tem terapias que buscam isso? Tem Ajudar pessoas a que pessoa buscam. não ser o que ela é? Acho que sim, acho que tem. E se você achar alguém assim, sai fora.
Entende? Óbvio que se você quer mudar, tem algum comportamento que você não quer ter mais, a gente vai discutir sobre isso. Mas se for um comportamento, por exemplo, tem gente que acha que chorar demais é um problema. Gente, chorar é emoção humana. Como que pode ser um problema algo que é do humano? Quem não chora, entope os vasinhos aqui. Fisiológico também, né? É fisiológico. Se você é uma pessoa que retém choro, em algum momento você vai parar no oftalmologista para desentupir o raio do buraquinho. Então chora. Sempre que alguém me procura querendo mudar algum comportamento, a primeira coisa que eu converso com a pessoa é a partir de qual olhar. É o olhar do inadequado ou é o olhar da transformação? Porque se for do rótulo, tô fora. Até porque não existe ciência para isso. Para mim. O diagnóstico ele é importante para a gente se acolher. Se for para se rotular, se estagnar, ele não tem serventia. Existem alguns direitos que qualquer diagnóstico pode te trazer. E que é fundamental, o diagnóstico no sentido da garantia do direito da pessoa. Mas não da estagnação, da alma daquele sujeito. Né? Então eu sempre falo, qual é o ponto? Assim, primeiro passo que eu preciso trabalhar com você é a partir de qual intenção você quer transformar esse comportamento na sua vida. Porque se for com um sentimento do que você está inadequado, aí que tipo, porque minha mãe fez tudo para mim, eu sou um filho ingrato. O primeiro que tudo é muita coisa. E que todo ser humano é falho. Então tudo jamais ela teria feito. E aquilo que ela fez, honrar, ok. E aquilo que ela não fez, legitimar é importante. Então, você conhecendo sentimentos, necessidades, você consegue, inclusive, legitimar suas dores naquilo que é importante. Não significa transformar o outro em seu algoz. Mas é também você não ser o seu próprio algoz o tempo inteiro. Tem gente falando que o maior hater da vida às vezes é a própria pessoa, né? Que ela é a primeira pessoa a botar o dedo na cara, de julgar e tal. Então, por isso que é importante no processo de psicoterapia, que tenha ciência e profissão, trabalhar o autoacolhimento e conversar sobre isso, né? Igual eu falei com você, a psicoeducação, para mim, ela é fundamental. Eu percebi que é um tema que te provoca e que te sustenta também, que você gosta, né? Sim, que tem a ver com comunicação, com relação, a relação que eu tenho com o mundo, a relação que eu tenho comigo mesma, de como eu me enxergo. Como que você chegou na psicoeducação emocional? Como chegou nesse tema na sua vida? Nossa, eu acho que tem muito a ver com a minha experiência, né? Tipo, eu sempre fui gorda, então isso na nossa época que a gente era jovem, não era um tema muito falado, era muito velado e muita violência em relação a isso. Não que eu sou uma pessoa de uma classe, um grupo que sofria mais. Existem outras mazelas que são, né, bem piores e violências sofridas. O racismo eu acho que é o pior de todos, né? Mas a minha experiência pessoal de ter convivido com uma sociedade gordofóbica num momento onde a gordofobia não era vista como inadequada, e sim o gordo como inadequado, eu precisei lutar muitas vezes, muito mais dentro de mim, para a autoestima. E hoje eu consigo, né, venho ajudando pessoas, e eu não tô falando de ganhar dinheiro com isso, mas de compartilhar esse conhecimento do que eu aprendi, né? E aí não tem a ver com gordofobia, tem a ver com superação pessoal, né? Que a minha história tem isso, e a de outras pessoas vai ter outras, né? E ano passado, no início desse ano, tem uma galera que trabalha no órgão, mas é designação temporária, e aí tem a perspectiva de ter um concurso, e eu falei, gente, vocês querem aprender como passar numa prova? Aí falaram, quero. Eu juntei a galera, fiz uma videochamada e em meia hora fiz uma psicoeducação da autoestima. Falei da importância que tem a autoestima intelectual para passar na prova. Se você acredita que você está se apoiando o suficiente para ter o conhecimento suficiente para a prova, é o que importa. Não é se você merece ou não merece aquele cargo.
né? E partir da ideia que você merece. Não tem questionamento. Se eu não tenho dúvida, eu mereço, aí eu vou fazer tudo para me apoiar. Se eu acho que eu não mereço, eu não vou passar mesmo, né? Pra que eu vou ler esse livro? Sim. Não vai ser tão difícil, pra que eu vou assistir essa videoaula? E a autoestima, se eu não tenho, eu não me apoio, porque eu não mereço. E aí eu mesma não faço o processo, né? E aí qualquer coisa na vida, né? O pensamento negativo veio, você tem que expulsar o pensamento. Eu falo, a sua cabeça, que tem gente que fala, a minha mente. Eu falo, não, sua mente não, é você. Não existe a sua mente fora de você. Não é são você. coisas separadas. A sua cabeça está no pescoço, que o pescoço está no tronco. É você. Então, assuma esse poder. É sobre você. Então, não existe. A minha mente não tem controle. Óbvio que tem esses momentos, a gente passa por surtos, por crise, é normal. Dentro, não é uma palavra adequada, né? Mas é humano. Mas a gente assumir o protagonismo da nossa vida, para mim, o fundamental é ter conhecimento sobre o meu funcionamento. E aí vem a parte fisiológica, subjetiva também, mais ciência, e vem aquilo que nenhuma psicologia, nenhuma psiquiatria ensina, que é quem eu sou. Aí eu sempre falo pro paciente, né? Eu sou especialista em psicologia, com certeza, mas na sua vida é só você. Então é só você que vai saber como você se sente diante de qualquer circunstância ou aquela circunstância X, né? E a autoestima eu acho que não sei se todo mundo concorda com isso, tá? Mas no que eu percebo, atendendo pessoas, me conectando com almas, que eu preciso antes empoderar essa pessoa de que a existência dela é importante para ela se sentir legítima a pleitear qualquer coisa. Seja pleitos individuais, seja com os pares, seja com os pais, né? Então acho que a autoestima ela é fundamental e ela tem autoestima de imagem, autoestima intelectual, autoestima relacional, tipo, será que fulano gosta de mim e não gosta? Será que eu sou aceito, né, pela sociedade? Tem a autoestima de se a pessoa é estilosa ou não é, porque é diferente da imagem, né? Se ela tá inteirada num grupo, ela não tá. Então a autoestima ela tem um leque, para mim, que eu percebo na prática, muito amplo. E que é difícil ver isso na ciência, alguém escrevendo sobre isso, talvez a gente tenha que escrever, Pois é, né, sobre isso. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, que a psicoeducação, na minha clínica, ela é importante acontecer, porque eu acho que a pessoa tem que seguir a vida dela. Ela não precisa precisar de mim e que esteja comigo por conexão e não por carência de alguma informação. Então, informação acho que é importante. E não sei se todo terapeuta faz isso, se todo psicólogo faz isso, mas quem se conecta a mim no universo acaba estando precisando disso, né? Não é assim, acaba que está precisando disso, né? Então eu percebo o quanto isso é importante, a psicoeducação. E que pode começar por eu identificar meus sentimentos e legitimar minhas dores, para depois eu identificar qual é a minha necessidade a partir disso e ir me atendendo, sem perder de vista a coletividade. Sim. Que você escreveu para mim assim, ó, que eu achei muito interessante. Você falou para mim, na minha prática clínica, cada vez mais eu percebo quantas pessoas acreditam que os momentos ruins não deveriam existir. Sim. Que elas atravessam esses momentos ruins como se fosse algo negativo, que elas deveriam então desistir de tudo porque aquilo tá errado. É que ela tá errada até de sentir mal com aquilo. Como se... Eu falo, gente... A situação é ruim. Se a situação é ruim por si próprio, como que você não vai se sentir mal? Não é você que tá errado, é a situação que é difícil. Ou fulano que não foi legal com você, né? Eu falo sempre que a nossa interação com o mundo, com as pessoas, existem algumas bolhas. Eu sinto assim, né? Quando eu fecho o olho, vou pensar aqui como é que funciona a comunidade subjetiva da comunidade. Pra mim, aqui eu tô com a minha bolha, você tá com a sua, a gente tá numa interseção ou não, ou só se encostando. A gente pode ter conexão, fazer uma interseção, e a gente pode só se encostar. Quando só se encosta, é quando aqueles conversas que fica cada um falando o que é importante pra si e ninguém se conectando. Mas, em geral, a gente se faz interseção. E nem sempre a minha energia tá tão boa pra sua energia. Sim.
vice-versa. E tem algo que é de humanidade, do humano. Eu não tenho como saber como você vai se sentir, não é lógico. Tem gente que vai se sentir aliviado numa situação de terror. Tem gente que a situação de terror, dita de terror, vai se sentir em pânico. Tem gente que numa demissão entra em pânico. Tem gente que entra em alívio. Sim. Ai, graças a Deus, acabou aquilo, vai todo mundo para casa do, né? Os sentimentos não é uma coisa óbvia na vida, então... Sim. A forma que cada um sente uma determinada situação é única. É única, intransponível e só você tem como dizer sobre isso. E a terapia é um espaço seguro para que a pessoa consiga dizer isso, deve ser. Porque quando você vai conversar com um amigo, óbvio que a escuta de um amigo ele faz parte do meu tripé da vida, vamos supor. Tem aqui essa mesa, tem 3 pés, ela precisa, a amizade é um dos pés, espiritualidade é um dos pés, mas também o autoacolhimento. Porque é diferente a escuta do amigo com a escuta do terapeuta, né? Que não tenha opinião sobre aquilo, a opinião é a sua. Aí eu falo, mas como é que foi isso pra você? E como é que você se sentiu no dia? E como você está se sentindo hoje? Porque tem uma coisa do dia, do evento traumático e tem a coisa do hoje. Né? Tem gente que sofre porque não sofre. Eu deveria estar sofrendo. Minha avó morreu, né? Eu deveria estar sofrendo. Vivi essa situação ontem. A minha mãe ontem, vou trazer a luz aqui, ela cuidou 21 anos da minha avó, né, com Alzheimer. Ai, muito e a minha avó veio falecer agora, nesse último sábado. E ontem minha mãe falou assim, quando você tiver um tempinho eu quero conversar com você, mas como psiquiatra. Eu falei, não, como psiquiatra vai ser muito difícil, mas como sua filha eu vou te ouvir. E ela disse pra mim, filha, eu tô errada, porque eu tô em paz e eu não tô sofrendo. Eu deveria estar sofrendo. Não deveria. Não tem uma lógica, né? Sim. A gente não tem um botãozinho que fala assim. E aí eu falei, olha, não caia nessa cilada, foi a palavra que eu usei pra ela, de você se sentir na necessidade de sofrer porque a sociedade te cobra, porque as visitas chegavam na minha casa assim, nossa, mas você tá melhor do que eu pensava. Eu esperava que você ia estar aos prantos, que você ia estar derrotada, que não ia ter conseguido dormir, não ia conseguir se alimentar. Você tá bem. E aí ela começou a ficar reverberando isso na mente. Eu deveria estar mal porque minha mãe acabou de falecer. Então eu falei, não caia nessa cilada de você se impor um sofrimento que não existe aí. Você tá bem, você tá em paz. O que você precisava ter feito, você fez em vida. E agora ela descansa e você descansa também. Então é isso, né, que você tá falando sobre a questão. Não, a gente não é óbvio. E a gente não é padrão. A gente é óbvio, mas a gente não é padrão, né? Cada um tem as suas questões, né? Sim. Eu acho que o espaço de psicoterapia, terapia, em especial com a psicologia, né? Eu acho que é um espaço seguro para trazer para fora esses pensamentos e com alguém que não faz parte do seu convívio pessoal, poder te orientar mesmo. O aconselhamento, a orientação, não é na perspectiva de eu orientar o que se deve fazer, mas de trazer alguns conhecimentos científicos de que não existe padrão, por exemplo, né? Que é uma cilada esse tipo de pensamento, que não existe regra para sofrimento, que o luto dela pode vir a qualquer momento. Sim. Então, apresentar, falar sobre, às vezes, abordagem, dependendo da situação, eu explico sobre alguma abordagem, tal abordagem, fala assim e tal, mas aí você tem que ver se faz sentido para você, sim. Aí ela vai trazer se faz sentido para ela ou não. É deixar a pessoa livre para ser quem é. E que na sociedade a gente tem convenções sociais que a gente precisa cumprir e que ser quem é tem um preço. E às vezes alto. Alto. E aí vai depender, tem gente que não paga, mas paga um preço altíssimo pelo silêncio, que não é o meu caso. Paga um preço Ainda alto. bem! Eu não sei, entende? Às vezes eu olho uma colega que consegue se resguardar, que eu acho que ela tem mais autopreservação do que eu. Entendi. Né? Então eu penso, talvez eu tenha muito a que aprender com ela. E ela comigo. Não é que eu preciso ser 100% uma coisa. Você não precisa ser ela. Ou 100% um modelo. Sim. De viver, né? Mas que aquele modelo atenda às minhas necessidades. Eu tenho uma necessidade, por exemplo, que eu não gosto quando alguém não gosta de mim. Ai, que chato, né? Eu sou um ser humano também. Mas eu fico me perguntando, gente, mas o que eu deveria fazer para que fulano gostasse de mim? Entendi. Né?
Mas, com o tempo, a gente aprende a tomar café amargo, né? A gente aprende algumas coisas na vida que, dependendo da bolha emocional de cada um, talvez eu com ela não seja legal pra ela. Ela comigo seria bom pra mim. Uhum. Mas uma relação só é boa, só é bom quando as duas partes estão em paz, né? Sim. Ou em guerra na mesma frequência. É verdade. É verdade. Porque, olha, tem casais por aí que amam guerrear. E se acabar a guerra, parece que acabou a necessidade de estar junto. Então vai depender de cada um. E ninguém tá certo, ninguém tá errado. O que é bom pra você. Sem entrar na questão do feminicídio, né? Que aí são outros 500. Sim. Né? Então... Se eu falasse assim, Nayá, vamos dar um título para nossa conversa. Psicoeducação emocional, prevenindo o adoecer. Serviria? Acho que sim. Ou dando um sentido pro autoconhecimento. Porque eu acho que é mais sobre isso, né? Eu também tenho pacientes que fazem acompanhamento psiquiátrico e que eu fortaleço, que é importante estar, né, no acompanhamento psiquiátrico, que faço estudo de caso com o psiquiatra quando ele topa, né? Quando acha que é importante para o processo de trabalho dele também, ou dela. O remédio, ele é um grande suporte para pessoas que vivem com alguma compulsão, algum pensamento repetitivo ou outro tipo de sintomas que a gente pode chegar no diagnóstico, né? Eu sempre falo, o mais importante do diagnóstico é saber qual é a condução terapêutica para você e se haverá alguns direitos adquiridos a partir desse diagnóstico. Para a gente saber o prognóstico também a partir daquilo, né? Isso, mas também, e que é importante muito mais para os profissionais do que para quem é atendido. Dependendo de nível de instrução da pessoa, você pode falar 1000 vezes que ela sempre vai ver o que é mesmo que eu tenho, né? Que a questão não é essa para ela. A questão é se você está ouvindo ela, se você dá atenção, que é a questão humana do negócio, né? E dar o tempo para esse diagnóstico, porque é muito comum as pessoas irem às vezes a uma consulta, eu falo isso na psiquiatria, e querer sair de uma consulta com um diagnóstico. Eu falo, a gente leva anos para dar um diagnóstico, anos às vezes para dar um diagnóstico. Isso foi até uma questão de uma das amigas que participa do projeto, que ela tem uma conhecida cujo irmão foi internado em um surto psicótico. E ela estava muito indignada porque ele estava internado, mas não tinha um diagnóstico. E então eu falei para ela, às vezes a gente leva anos para dar um diagnóstico. A gente sabe o diagnóstico sindrômico, ele está com uma síndrome delirante alucinatória. Mas se isso é consequência de um quadro de episódio maníaco, de um transtorno afetivo bipolar, ou se isso é de um quadro esquizofrênico, às vezes a gente vai levar um bom tempo para poder chegar a essa conclusão. Porque é taxativo, né? Taxativo. E é o que eu falo, a gente não precisa estar dentro de uma caixinha. Você não precisa ser borderline, você não precisa necessariamente... Você é muita coisa para além disso. Então, a importância... Mas é importante. É importante. A gente vai chegar, mas no tempo certo. No tempo certo. Mas aí, esses pacientes que fazem acompanhamento psiquiátrico e que tem questões sérias mesmo, né? De sintomas e sinais, eu sempre falo, ó, se você for lá tomar o remédio por causa desses sintomas e a gente só fala de outras coisas e também não trata esses sintomas, você só vai aumentar a dose. Daqui a uns anos você vai estar tomando uma dose que não vai ser suficiente para lidar com aquela dor que você sente ou com aquele problema que você tem. E aqui na terapia a gente vai falar da causa. A gente vai falar dos eventos que envolvem isso. E nem sempre uma crise, numa briga com um companheiro, uma companheira, é por conta do transtorno. Às vezes o companheiro foi escroto. E aí você fazer essa distinção é só falando dos fatos. E aí tem gente que não quer dar os fatos, né? Você fica lá no processo, né? E aí nisso eu preciso explicar o porquê que aquilo faz sentido. Aí vem a psicoeducação o tempo inteiro. Olha, é importante porque o sinal é isso, o sintoma é isso, mas a causa precisa ser tratada. E cada problema, por mais que eu reaja sempre da mesma forma, sempre diante de situações difíceis, sei lá, meu lado esquerdo para, vamos supor, uma crise bem emblemática, né, bem visível ali para a pessoa. Uma conversão diante daquele processo. Aí, tipo, o lado para, ou entorta a mão, que isso acontece às vezes, né? Aí eu vou falar, tá, a mão tá entortada, mas você acha que foi do nada? Não aconteceu nada antes que desencadeou isso? Alguma fala de alguém? Vamos falar dessas coisas. É sempre, por mais que seja algo que você possa entender que você tem um transtorno, não é do nada. A pessoa pode ter o transtorno, se nada acontece para desregular dela, ela vive a vida dela normal, mas os eventos estão aí. E deslegitimar a dor da pessoa que tem transtorno
dizendo que é só um transtorno, é falar de sentimentos e necessidades. Sim. E aí eu empodero a pessoa para ir lá e falar assim, ó, eu sou doida assim, entendeu? Eu tomo meu remedinho aqui, mas esse aqui tem a ver com você, meu querido. Não tem a ver comigo. Isso aqui é você que me tratou mal, ou você que falou mal de mim para minha mãe, sei lá, qualquer coisa. Sim. Dependendo da situação. Que a gente cai nesse estigma, que aí todo mundo desvalida o que a pessoa está sentindo porque ela tem um diagnóstico psiquiátrico. Ah, é doida, É doida. E a gente tem muitos casos assim de pacientes que têm diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e às vezes a pessoa está realmente irritada por algo que o outro fez. Ixi, já tá entrando em mania. E não é mania. E aí, às vezes, assim, eu vivo isso na minha clínica de familiares ligar, o esposo ligar, olha, ela não tá bem, tá em hipomania ou tá em mania, e aí eu vou atender uma preocupação de realmente estar entrando no episódio. Pode estar. E você vê que a pessoa está eutímica, a pessoa está realmente equilibrada, estável, só que ela estava irritada de fato com um motivo para aquilo. Com um evento real. Exatamente. Então é isso que a gente fala até no projeto da gente combater a psicofobia, o estigma, o preconceito, Sim. Porque é esse o lugar às vezes que a pessoa que sofre tem um transtorno mental ou tem um sofrimento mental, que são coisas diferentes, é colocada uma pessoa que realmente está fora da casinha, que é a pessoa que é louca, e a gente usa todas essas terminologias estigmatizantes, preconceituosas, para poder desqualificar o sentimento do outro. Exatamente. E todo mundo tem sentimento. A gente vive numa sociedade onde os sentimentos eles são engavetados. Não fale de sentimentos. Falar de sentimentos te deixa vulnerável. Eu falei, não, deixa o outro desconfortável. Eu me sinto aliviada. Aí já são outros 500, né? Mas só com a autoestima eu consegui chegar nesse patamar de entendimento pessoal. Entendi. Né? E aí fica mais fácil eu empoderar alguém para isso, né? Porque aí minha autoestima também está elevada tecnicamente, além do pessoal. É um combo, né? Atender pessoas. Não é simples atender pessoas. É uma troca constantemente, né? Por mais que o processo de terapia ou do atendimento clínico, a prioridade é o paciente, tem muito sobre como a gente consegue conduzir a partir da nossa existência, né? E para mim eu acho que é o primeiro trabalho que a gente faz quando entra às vezes num ensino, né? No meu caso, na residência, você nas suas especializações, é de aprender a lidar com os nossos sentimentos diante do sentimento do outro. Então, o primeiro ano, talvez, da minha residência foi trabalhando isso dentro de mim, porque a gente chega cru. E aí, nesse processo de aprendizagem, a gente vai entendendo um pouco mais sobre os nossos sentimentos para poder, de alguma maneira, confortar também o outro. Sim. Então, é importante também esse lado. É muito. E a gente não precisa falar só de diagnóstico, né? Não Existem aquelas pessoas que são taxadas como fracas. Ah, aquela pessoa é fraca, ela nunca fala nada, e quando ela fala, ela tá louca. Existe aquela pessoa que sempre se coloca, e aí ela é cheia de conversinha, tá o tempo todo reclamando da vida. Então, alguém vai ter sempre um rótulo para diminuir a sua necessidade, a sua existência. E aí, você tem que aprender a nomear. Falar assim, ai, você não fica ansiosa não. A gente ouve muito isso no ambiente de trabalho, ainda mais onde você trabalha com muitas pessoas, né? E cada um tem seu ritmo. E hoje eu aprendi, falei assim, não, isso não é ansiedade, isso é porque esse assunto é importante para mim. Sim. E eu estou, na verdade, empolgada, muito mais do que ansiosa. Aí você está nomeando o sentimento. Estou nomeando os sentimentos, né? Você é muito agitada. Eu falo, não, hoje eu falo, eu sou aguerrida, eu sou destemida, sou corajosa, né? Então... E eu sempre botando, assim, meus pontos fortes. Porque as pessoas pegam o seu ponto forte e transformam em negativo. E aí a sua existência fica num patamar de baixa autoestima. E aí quem é responsável por protagonizar a autoestima? Nós. Se não é eu que tô por mim, quem vai estar por mim? Se não é eu tendo convicção, e aí a gente tem várias abordagens que são fundamentais, né? Aceitar radicalmente a vida que a gente leva é importante. Que a aceitação radical é uma técnica da terapia comportamental, que não é a que eu sigo regramente, assim, né? Eu sou humanista, gosto muito da esquizoanálise também, então, mas outras técnicas não diminuem o meu... Pelo contrário, agregam valor. Agregam valor, né? O tempo inteiro. Então, aceitar aquele evento que aconteceu na vida é o primeiro passo, né? Só que como que a sociedade fala?
aceita que dói menos. Cara, não vai doer menos, te garanto. Vai continuar doendo, às vezes até mais, quando você olha pra dor e você dá vazão pra ela. Mas aceitar que fulano não gosta de você, que você foi mandado embora e acabou, você consegue dar encaminhamento para aquilo. Né? E a partir daí, assim, sim, me sinto magoada, decepcionada, me sinto traída, sei lá, qualquer coisa que você possa falar do seu sentimento. Mas qual é a necessidade que eu tenho? Arrumar outro emprego. Senão eu fico só na queixa. Aí as pessoas entram em depressão e não que a depressão tenha um caminho único, mas esse é um dos caminhos, que é achar que tudo que acontece na vida, você é vítima da vida. E não que a depressão seja única, que a gente fala muito sobre isso, né? Existem vários tipos de depressões. Sim. E às vezes a gente coloca a depressão também nesse lugar, que seja só algo externo. Existe algo também endógeno que também tem que ser trabalhado. Então, se eu fosse perguntar para você, definição de psicoeducação emocional, qual seria essa definição? Olha, eu entendo a psicoeducação como uma prática do fazer do psicólogo em qualquer espaço que ele ocupe, não só na psicoterapia, né? Não só na terapia, mas em qualquer espaço que eu ocupo, é explicar sobre o funcionamento da mente humana, dos comportamentos humanos, das reações humanas. Então, a psicoeducação está muito ligada sobre explorar o conhecimento a favor da sociedade e não para reter informação e dizer assim, você só vai ter essa benfeitoria na sua vida se fizer terapia comigo. Entendi. Né? Então a psicoeducação eu acho que é um dever ético, porque às vezes tem gente que fica sofrendo achando que tem um problema sério, quando na verdade é sobre o funcionamento do sistema que a pessoa está inserida. Ela fala, então todo mundo que passa lá fica assim, fica assim. Todo mundo que for preso um dia, tiver sua privação de liberdade estatal, sofrerá prejuízos emocionais. Vai ficar meio pancada das ideias. Não é normal você ficar preso. A gente vai falar da luta antimanicomial. Por que aconteceu? Porque a privação de liberdade ela não trazia nenhum benefício para a cura daquele sujeito, enquanto ser social, integrado numa sociedade, né? E aí, sem discutir se eu sou abolicionista, se eu não sou, né? Não é sobre isso. Mas é de constatar, olha, a pessoa fala, eu trabalho em internação de adolescentes, isso, né? Fala onde você trabalha pra gente explicar bem, porque isso é muito interessante. Eu trabalho com socioeducação de privação e restrição de liberdade no Estado do Espírito Santo, né? Sou servidora pública. Na minha concepção, um dos papéis que a psicologia pode intervir é auxiliar esse sujeito a lidar com a privação de liberdade, conhecendo o que acontece com a mente quando a gente fica privado de liberdade. Não é um processo fácil, porque ninguém que vai preso está ali porque quer. Então já tem uma negação ali de tipo, meu Deus, eu não mereço isso, tal. Por mais que tenha um contexto por trás disso, falando da mente humana, quando você lida com a privação de liberdade, alguém dizendo se está na hora de ir no banheiro, se não está, se é hora de comer, se não é. Não é assim, não tô com fome agora, não vou comer. Não, você vai comer porque depois não tem a sua refeição. Sim. E você é obrigado a comer, né? Então tem muitas obrigações que no dia a dia as obrigações elas são eletivas. A gente pode eleger as nossas obrigações, não na sua totalidade, mas existe um certo nível de independência, vamos colocar assim, né, sobre as minhas escolhas. Por mais que eu seja criança, ou adolescente, ou adulto, né, o adolescente ele pode falar para a mãe dele que, eu tô sem fome agora. Numa privação de liberdade isso é um problema. Como assim você está sem fome? E depois, como é que vai ser? E a criança e adolescente também. A mãe, o pai, o avó, quem quer que seja, pergunta. Meu filho, você quer comer? Sim. Meu filho, vamos Hoje dormir? tem isso e aquilo, né? E que na privação de liberdade os prejuízos são muitos porque o controle é muito grande. E não que tenha que ser menor o controle, não é sobre isso que eu estou falando. Aí é outra discussão, né, de como fazer a socioeducação. Mas eu acho que o maior papel do psicólogo na socioeducação é fazer a psicoeducação, tanto para o sujeito atendido quanto para o sistema de garantia de direitos. De que entender que talvez, né, você vai falar para um adolescente que, olha, você não vai jogar futebol hoje por causa, sei lá, aconteceu alguma coisa aqui. E aí ele vai reagir. Aí eu tenho que explicar para os colegas que reação é normal, que ele é um ser humano, que ele não é porque ele cometeu um crime que ele está reagindo, qualquer pessoa reagiria. Então você tem que fazer uma psicoeducação institucional também. Também. E que é um processo cansativo,
né, para o profissional que está ali, porque parece que ele está querendo defender um sujeito que feriu alguém. Mas não é defender a humanidade. E aí você ter a reação de um evento ao qual você foi proibido agora é normal. Você só não está autorizado a denegrir ninguém, violentar ninguém. O que ninguém tá, não é lá, né? Sim. Mas a psicoeducação, acho que ela é constantemente, assim, tanto para familiares, igual você falou, vou lá ver se ele está em quadro mesmo. Não, gente, respeita fulano, né? Olha a psicoeducação. Vamos respeitar, o diagnóstico não define ele e tal. Assim como na socioeducação, se entra um jovem ou um adolescente que tem algum transtorno mental, de dizer que ele não vai conseguir cumprir as regras igual aos outros, não dá para cobrar da mesma maneira, isso é psicoeducação. Então, para mim, a psicoeducação, ela está em todos os espaços. Sim. Né? Inclusive, numa postura ética profissional, diante de, sei lá, uma pessoa no ônibus. Falou um negócio comigo aqui e aí eu vou fortalecer só porque eu não quero dar papo? Você está respondendo para mim uma pergunta que eu tinha para fazer. Em quais ambientes que a gente ia aplicar a psicoeducação? E é isso, em todos. Eu acho que eu não sou psicóloga dentro do consultório. Uhum. O que me faz psicóloga é minha ética e minha profissão, minha ciência aliada a isso, né? Óbvio que eu vou fazer o setting terapêutico num ambiente particular, seja online, seja presencial, onde aquela pessoa vou estar só com ela. Aí é um método e é um serviço, tem vários serviços. Agora é um desserviço eu não discordar de alguém que está falando alguma coisa que a ciência não fala. Mas a gente viveu um momento muito difícil no Brasil com a pandemia, onde fizeram 2 polos, né? A gente viveu 2 polos. Acho que talvez até mais polos, mas sobressaiu o polo partidário, que é uma novidade da forma que a gente vivia anteriormente. E isso trouxe lados, acho que muito concretos, assim, né? E falar de direitos humanos é falar de um lado que não necessariamente toda pessoa que é de esquerda ou de direita não fala de direitos humanos, não é sobre isso. Mas eu acho que tornou mais complicado você se posicionar cientificamente. Entendi. Entende? Parece que você está tomando um lado. Quando você fala, mas a ciência não diz isso. E quando eu falo ciência, não é porque alguém escreveu um artigo. É porque o experimento, ele tem um protocolo tão rígido que se aquele é o resultado, foi imparcial. Foi o estudo que mostrou, não é alguém que acha isso. Por isso que eu acho que ciência tem nível de evidência. Tem um nível de evidência. E não é o nível de evidência do achismo. Eu acho que é dessa forma. Tem um nível de evidência. E aí a gente precisa fazer a psicoeducação, mas mais nos ambientes que a gente trabalha, porque ambientes que a gente... No ônibus eu posso levar um soco, dependendo do que eu falo, né? Ser agredida, então... Mas eu acho que no lugar que couber. Mas mais com as pessoas que a gente trabalha e que a gente convive de uma forma mais na paz, assim, entende? Mas no trabalho eu acho que é fundamental. Eu não posso propagar uma psicologia que não coaduna com a ciência. Porque para mim, psicologia é ciência. E aí, se eu falar algo, né? Por exemplo, existe a cura de não sei o que lá, e não tem, como existem muitos colegas por aí que oferecem serviço de cura. Aí é charlatanismo, né? Isso. De cura que não existe. E de cura que não é que não existe, é de que não existe a necessidade da cura. Que é pior. Que não faz sentido. Então, para mim, a psicoeducação, ela pode estar em várias vertentes, mas ela acontece, eu acho que em qualquer ramo que você vai atuar. Por exemplo, o RH, que é uma área mais corporativa, né, de empresários e tal, eu acho que é um ambiente mais difícil de falar de direitos humanos. Nunca trabalhei nessa área, né, mas o que eu tenho de contato com pessoas que trabalham na área é que acabam tendo que direcionar o serviço ou o manejo de conflitos na instituição, na empresa que trabalha, na perspectiva da produtividade, do investimento financeiro. E se aquilo pode... Eu vou aqui trabalhar um tema de direitos humanos que vai diminuir o rendimento financeiro, o dono não vai querer. Entendi. Entende? Então, tem uma pegada um pouco mais desafiadora, eu acho, nos recursos humanos de empresas particulares.
né? Mesmo que seja multinacional, né? E pensar a saúde mental, acho que a primeira empresa que eu vi que começou a pensar, que já estão questionando também, né? Que foi a Google, que começou a fazer espaços de descompressão dos trabalhadores, né? De poder ter um trabalho remoto, mais flexível e tal. Mas eu tenho visto também vídeos na internet de pessoas da geração atual falando que saúde mental no trabalho não é mesinha de ping-pong, não é botar uma sala de jogos, não é fazer uma sala de descompressão. Eles estão com mais entendimento disso do que nós. A gente foi crescendo numa sociedade onde a gente tinha que ser produtivo, independente, se não estava fora. Né? E construir carreira, né? Eu lembro que quando era criança as pessoas faziam carreira. Hoje a sua carreira é você, independente da empresa que você tá. A geração mais nova, eu vejo essa diferença das nossas gerações, né? E que tem a ver com a psicoeducação, eu acho, que são pessoas mais instruídas. Mais instruídas. Né? E a gente ficou fechado no núcleo, onde a informação demorava muito tempo para chegar em nós, né? Porque era só TV e rádio na nossa época. A internet de escada era para outras coisas, né? Chat do Mirk, sei que, não sei o que. Tinha outra pegada, né? E demorava muito. Não era em busca de informação nesse sentido. Não, nem de compartilhamento de ideias. Então, acho que tá diferente. Então, a psicoeducação, acho que faz a diferença. Pode tornar uma sociedade mais compreendida. Porque a pior coisa que tem é se sentir incompreendido. Não sei se é a pior, mas é uma coisa muito ruim, né? Sim. Você vai conversar, você é casada, aí conversa com seu parceiro. Quantas pautas? Eu sou casada há 16 anos, eu tenho pauta que tá há 16 anos. Eu disse, não, aquele negocinho lá a gente ainda não resolveu. Não resolveu. Tá ouvindo, né? Lá no meu trabalho, por exemplo, a comunicação não violenta foi uma forma que eu consegui trazer... Você é facilitadora da comunicação não violenta, né? Sim, isso não significa que eu não seja violenta. Nós somos, né, em algum... Dependendo do evento, né? É porque as pessoas acham que quem vai ser facilitador tem que ser tipo... da paz. Eu sou da paz, mas não 100% do meu tempo. É quando eu consigo. E aí, nisso, quando eu vou falar sobre a comunicação não violenta, eu falo de sentimentos, eu falo de emoções, eu falo qual é a perspectiva da emoção na CNV, o que ela se baseia, né? Tem um estudo sobre isso. Mas também ensino sobre as relações humanas, né? Eu atendo pessoas que são filhos dos outros. Eu não atendo no consultório, na minha instituição. A gente atende, ele dorme lá, ele come lá, ele toma banho lá, então ele mora lá por um tempo grande. E aí, se você parar pra pensar, quem tem filho, e a maioria das pessoas que eu trabalho, muitos têm filhos, né? Às vezes a gente fica com vontade de gritar com o filho, ficar com raiva do filho. Você não vai ter vontade de fazer isso com outra pessoa? Então, assim, é fazendo essa psicoeducação de entendimento que cuidar de alguém é desafiador, né? Se a pessoa que a gente colocou no mundo ou escolheu que é nosso filho, se for adotado, né? A gente fica com raiva, quem dirá de alguém que a gente não ama, né? Então é sobre psicoeducação. E a CNV é uma grande ferramenta para isso. De propagação desse conhecimento. Eu vi que você foca bastante em empatia quando você fala da comunicação, né? Então, empatia, sempre o tempo inteiro, tá se colocando no lugar do outro e tentar entender o sentimento do outro e tentar entender. Então, assim, eu achei muito bacana aquilo, bem legal. Eu vou compartilhar. E empatia não tem a ver com as pessoas que eu consigo exercer, é com aquelas que eu não consigo. Porque com quem eu, admiro, com quem eu concordo, com o que fala... É fácil, né? É muito fácil. Eu quero ver aquela pessoa que... Uma ideologia política diferente da sua, que bate de frente com o que você acredita que é ética. Cara, ali é complicado. Sim. É bem complicado. Ali é que dá herpes, né? Dá. É ali que dá urticária. Dá. Herpes zoster ainda, não é nem herpesinhos labial, não. Mas vou te falar que com criança e adolescente, a gente também tem muita dificuldade, né, de exercer empatia, porque a gente diminui a existência dela dizendo da infantilidade do comportamento. E quando, na verdade, não são comportamentos infantis, são genuinamente humanos. E que a gente vai torando, né? Foi torado em mim, quem é você, garoto, pra falar isso comigo? É assim mesmo que a gente se comporta, né? E aí se a gente não tem essa consciência... Eu não tive, por que eu vou te dar? Eu sempre falo sobre encontros. Atender um paciente é sobre encontro, pra mim. Pode ver, psicanalista pode ter outra vertente, né? Ser uma coisa mais impessoal.
mas para mim é sobre encontro de almas, né? Óbvio que a minha alma vai estar direcionada pela ciência e a do outro pelas histórias dele. Existe conhecimento que é ancestral, da sua ancestralidade, e tem conhecimento que você estuda, e tem conhecimento que você experiencia. Então, compartilhe conhecimento. Conhecimento é vida, né? É isso. E a psicoeducação, para mim, é o meu compromisso ético e político. E tá fazendo muito bem feito. Eu tenho tentado.